Bem-vindo à aula de Regular Expression, ou no português, expressão regular, que é um padrão de pesquisa e substituição de textos. As Regular Expressions são muito úteis para validar dados do seu programa e assegurar que esses dados estejam em um determinado formato. Nessa aula, vamos aprender como construir expressões regulares e como utilizá-las para validar e formatar textos. Então, você vai conhecer os métodos de manipulação de expressões regulares em Java, o que são modificadores, metacaracteres, quantificadores e agrupadores. Para isso, construa dentro do pacote Java uma classe chamada expressão regular, com o método main. Então, as nossas expressões regulares, elas nada mais são que um padrão de pesquisa, no formato string. E você utiliza esse padrão para validar a ocorrência dele em um texto. Então, suponha que você tenha o texto Java. Qual seria a regular expression para validar essa ocorrência de texto? Veja como é simples. Esse é o padrão. Então, para validar se no texto existe a palavra Java, você utiliza o padrão Java. E como é que você realiza essa validação? Dentro da classe string, nós temos o método matches, que recebe uma expressão regular, também conhecida como regex ou RE. Aqui, você vai informar o seu padrão. E esse método vai retornar verdadeiro se o padrão ocorrer ou falso se ele não ocorrer. Vamos ver aqui essa validação. Então, aí está. Avaliou como verdadeiro. Agora, como nessa aula nós vamos criar várias expressões regulares, é interessante colocar tanto o nosso texto como os nossos padrões na mesma linha, para economizar espaço. O resultado é o mesmo. Agora, imagine que o seu padrão tivesse sido definido com a letra minúscula. Será que ele vai encontrar esse padrão nesse texto? Não, porque as expressões regulares elas são sensíveis a letras minúsculas e maiúsculas. Então, para isso, nós vamos precisar utilizar o que é chamado de modificadores. Então, quais são os modificadores que nós temos à nossa disposição nas expressões regulares? Vamos trazer ele aqui para o nosso código. Então, aqui estão os modificadores. Nós temos um modificador i, que ignora letras maiúsculas e minúsculas, o x, que reconhece comentários, o m, que trabalha com várias linhas, e assim por diante. Alguns desses modificadores podem estar presentes apenas na linguagem Java ou em uma outra linguagem. Mas, por exemplo, tanto o modificador i, que ignora letras maiúsculas e minúsculas, ou o multilinhas, você vai encontrar em qualquer linguagem. Então, vamos modificar a nossa expressão agora para aceitar uma avaliação que ignore as letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, eu quero avaliar a palavra Java, independente das letras estarem em formato maiúsculo ou minúsculo. Então, eu coloco o nosso modificador aqui na frente da nossa expressão, do nosso padrão. E agora o resultado será verdadeiro. E se você quiser fazer uma avaliação
considerando várias linhas. Então, poderia colocar o outro modificador aqui, m, dentro do nosso parênteses. E eu posso colocar todos os outros modificadores aqui dentro. Então, a avaliação continua sendo verdadeira, porque eu estou apenas em uma linha. Tá? Agora, vejamos o que são os metacaracteres. Então, os metacaracteres são caracteres especiais que indicam a ocorrência de número, de letra, no seu texto. Então, vamos lá. Por exemplo, utilizar o metacaractere ponto dentro da sua expressão faz com que a sua expressão regular procure qualquer tipo de caractere. D minúsculo procura por números de 0 a 9. D maiúsculo procura por qualquer coisa que não seja número. S minúsculo procura a ocorrência de qualquer tipo de espaço, tabulação, recuo de carro. S maiúsculo procura qualquer coisa que não seja espaço. W minúsculo, letras e números, ou seja, de A a Z em minúsculo, de A a Z em maiúsculo e de 0 a 9. E o W maiúsculo, qualquer coisa que não seja isso daqui. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Suponha que você queira encontrar a ocorrência de um caractere qualquer. Então, quero validar o nosso arroba. Você pode utilizar o caractere ponto, o metacaractere ponto. Ele avalia como verdadeiro. Agora você quer avaliar a ocorrência de um número. Então, utilizando o caractere de escape, você coloca o seu metacaractere de dígito. Então, barra D. Tá? Porque só um barra D você não vai conseguir fazer essa avaliação. Então, por isso, 2 barras. E aqui você avalia a ocorrência de um dígito no seu texto. E se nós colocarmos aqui um A? Aí a avaliação vai ser falsa, porque um A não é um dígito. Não é um número compreendido entre 0 e 9. Agora, se você quiser encontrar a ocorrência de letras e números, você pode utilizar o W. Está aqui. Avalia como verdadeiro. Mas e se você colocar um arroba aqui, ou um cerquilha? Então, a avaliação vai ser negativa. Porque um cerquilha não está entre A e Z e 0 e 9. E, por fim, vamos procurar a ocorrência de espaços. Está aí, avalia como verdadeiro. Mas se você colocar qualquer outra coisa aqui dentro, a avaliação é negativa. Então, esses são os nossos metacaracteres. Agora, uma informação interessante. Quando você coloca um metacaractere sozinho aqui dentro da sua expressão, ele vai avaliar uma única unidade de caractere dentro do seu texto aqui. Então, por exemplo, se por um acaso você procurar, vamos lá, um caractere especial, e aqui no seu texto, um caractere qualquer, na verdade, e aqui no seu texto você tem 2 letras. Qual vai ser o retorno da expressão? Falso. Por quê? Porque na sua expressão você está procurando a ocorrência de um único caractere. E se você quiser procurar por 2 caracteres, então você colocaria 2 pontos aqui. Aí sim a avaliação seria verdadeira.
E se você quiser procurar por 3 caracteres? Então, 3 pontos. Tá aí. Tudo bem. Agora eu quero encontrar 2 dígitos. Então, eu vou precisar colocar aqui 2 metacaracteres de dígito? Exatamente. Pelo menos assim, você está aprendendo como criar suas próprias expressões. Com o que você já sabe aqui, já é possível criar uma expressão para validação de CEP. Então, um CEP ele é formado de 5 dígitos, um tracinho, seguido de mais 3 dígitos. Qual seria a expressão para validação do nosso CEP aqui? Então, seria 1 dígito, 2 dígitos, 3, 4, 5, um tracinho e mais 3 dígitos. Essa é a expressão regular para validação do CEP. Vamos ver se ela está correta? Corretíssima. Agora, isso aqui pode ser um pouquinho chato, né? Para isso, existem os quantificadores. Vamos trazer para cá a relação de quantificadores. Vou colocar aqui nos nossos comentários. Então, o primeiro quantificador que nós temos aqui, vamos lá, ele procura a ocorrência de um determinado caractere n vezes. Então, vamos verificar, por exemplo, a ocorrência de 2 dígitos. Como é que a gente faria aqui essa validação usando quantificadores? Então, o dígito é representado pelo metacaractere D. E eu quero encontrar dígitos 2 vezes aqui na minha expressão. Então, é assim que eu utilizo. Isso aqui vai procurar 2 dígitos no nosso texto. E se você quiser encontrar pelo menos 2 dígitos, mas você não quer limitar a quantidade de dígitos? A pessoa poderia colocar mais do que 2. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Você poderia colocar 2, vírgula. Isso aqui significa que você está procurando pelo menos 2 dígitos, né? Pelo menos esse x aqui é nessa quantidade de vezes. Então, se eu passei, não tem problema. Agora, se eu coloquei a menos, aí vai ter problema. E existe também esse outro quantificador aqui, que procura pelo menos n vezes, mas não mais do que m vezes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero validar se no meu texto eu tenho pelo menos 2 dígitos, mas não pode passar de 5 dígitos. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. A avaliação é verdadeira. E se eu colocar 6 aqui agora? Aí ele já avalia de forma negativa, porque eu superei a quantidade máxima de dígitos, que pode ser entre 2 e 5. E nós temos também esses outros quantificadores aqui, que procuram a ocorrência
daquele padrão de 0 ou uma vez, 0 ou mais vezes, uma ou mais vezes. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui a ocorrência de qualquer tipo de caractere 0 ou uma vez. Ele vai avaliar de forma positiva ou negativa aqui? Eu não tenho nenhum caractere. Então, ele vai avaliar, sim, de forma positiva. Porque o ponto de interrogação, ele procura a ocorrência de caracteres, aqui, 0 ou uma vez. Agora, se eu quiser colocar... Então, vamos voltar aqui. Se eu colocasse aqui 2 caracteres, agora a avaliação não deverá ser positiva, né? Porque nós temos mais do que um caractere. Isso aqui é só entre 0 e uma vezes. Agora vejamos aqui o quantificador asterisco. Ele procura a ocorrência 0 ou mais vezes. Então, ele também vai continuar avaliando de forma positiva aqui, mas se eu tiver 2 caracteres aqui, não tem problema. Ele vai continuar avaliando de forma positiva. E eu tenho um terceiro, que é o quantificador mais, que procura a ocorrência uma ou mais vezes. Então, aqui, se eu não colocar nenhuma vez, ele vai me retornar falso. Mas eu posso colocar aqui quantas vezes eu quiser, ele vai, desde que tenha sido preenchido, vai avaliar como verdadeiro. Então, com esses quantificadores, fica mais fácil a validação do nosso CEP. Então, vamos voltar aqui e avaliar o nosso CEP. Então, eu tenho aqui aquele padrão de 5 dígitos, seguido de mais 3 dígitos, e isso tudo separado por um tracinho, um sinal de menos. Então, aqui a gente poderia definir o padrão da seguinte maneira. Eu quero 5 dígitos, um tracinho, seguido de mais 3 dígitos. Olha como ficou mais enxuta a nossa expressão. E tem gente que ainda acha difícil expressão regular. É muito simples. Vamos validar uma outra coisa agora. Vamos validar uma data. É interessante até você pensar no padrão. Então, nós temos uma data qualquer aqui. Qualquer não, a data do meu aniversário, olha aí, ó. Quem quiser mandar presente. E agora vamos criar um padrão. Qual é o padrão? 2 dígitos, separado por uma barra, mais 2 dígitos, separado por outra barra, mais 4 dígitos. Vamos montar esse padrão? 2 dígitos. E aí eu preciso colocar uma barra. Só que apenas colocar a barra dessa forma aqui não vai ser... se bem que pode ser o suficiente, sim. Agora vamos colocar aqui mais 2 dígitos, outra barra, e agora mais 4 dígitos. Vamos fazer essa avaliação aqui agora. Está aqui, avaliou como verdadeiro. Então, vejam como é simples montar expressões regulares. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns metacaracteres, conhecidos aqui como metacaracteres de fronteira.
Para que servem esses metacaracteres de fronteira? Para definir se na sua string ela começa ou termina com um determinado padrão, por exemplo. Então, vamos lá. Imagina que você tem aqui uma palavra, pier21, por exemplo, e você deseja identificar ou criar um padrão para saber se o seu texto começa com a palavra pier. Como é que você pode fazer isso? Utilizando o chapeuzinho do vovô, né? E aí você define o seu padrão. Agora, ele começa com pier. E o final? Né? Então, aí eu quero que ele termine ou continue com qualquer caractere a partir dali 0 ou mais vezes. Olha aí, você já está começando a construir expressões regulares um pouquinho mais complexas. Vamos ver se ele avalia de forma positiva. Tá aí, avaliou. Agora, como é que a gente faz para saber se ele termina com 21? Então, vamos lá. No início, ele pode começar com qualquer tipo de caractere, quantas vezes ele quiser, mas no final ele tem que terminar com 21. Então, eu coloco aqui um cifrão no final. Isso aqui vai indicar o quê? A ocorrência de 0 ou mais caracteres, finalizando com o número 21. Tá aí. Agora, e se a gente quiser procurar a ocorrência de uma palavra no meio do texto? Né? Então, por exemplo, tem Java aqui. Eu quero pesquisar se existe Java em algum lugar dentro do texto. Então, no início do texto, ele pode começar com qualquer caractere, 0 ou mais vezes. E aí eu quero ver se tem Java lá dentro. E no final, depois do Java, ele pode ter mais quantos caracteres ele quiser, de qualquer tipo. Então, pronto. Esse padrão aqui vai procurar a ocorrência de Java dentro da string. Tá aí. E se a gente quiser identificar se ele inicia com algum texto e termina com outro? Então, vamos lá. Quero ver se ele inicia com tem e termina com aqui. E no meio, eu não me importo com o que vai ter no meio. Então, a gente poderia começar com tem, terminar com aqui e aqui no meio. Aqui no meio eu posso ter qualquer tipo de caractere uma ou mais vezes. Pronto. E montamos o padrão. E agora vamos para o outro metacaractere, que é o ou. Né? Quando é que eu utilizo esse caractere? Imagina que dentro de uma string você pode ter dois valores, ou sim ou não. Então, você poderia procurar por esse padrão, sim ou não. É para isso que serve esse metacaractere aqui. Vamos agora para os agrupadores. O que são esses agrupadores? Vamos ver agora.
Então, esses agrupadores, como o próprio nome diz, eles agrupam aqui conjuntos de caracteres. Você pode juntar um conjunto e subtrair por outro e assim por diante. Então, aqui eu posso definir um conjunto de letras. Então, eu quero ABC. Um exemplo. Então, pode ter A, pode ter B ou pode ter C. Eu quero procurar todos os caracteres que estejam entre A e Z, com letras minúsculas. Entre A e E, mais I, de I até U. Ou seja, aqui entraria A, B, C, D, E, e aqui de I até U, unindo esses dois. Né? Aqui, de A a Z, mais A, E, I, O, U, mais todas as vogais. Aqui, considerando tudo, menos tudo que não seja A, B e C. Então, aqui dentro, o chapeuzinho do vovô ele já trabalha de forma diferente. Tá? Dentro dos colchetes, ele vai trabalhar como uma exceção. Aqui nós temos um padrão de subtração e uma de fuga de literal. Então, vamos aqui. Lembrem-se que essa aula é uma aula resumida de expressões regulares. Existem livros que falam só desse tipo de assunto. Então, vamos procurar aqui qualquer letra de A a Z. Vou colocar um X aqui. A avaliação vai ser positiva. Mas e se eu colocar um 2? Aí já é negativa. Ou um A maiúsculo. Negativa também. Tá? Eu posso também procurar por números. De 0 a 9. Ou de 0 a 3. Então, você pode definir o conjunto aí. Vou colocar um 3 aqui. Agora vamos mudar um pouquinho. Olha só. Eu já sei que para avaliar se existe true no meu texto, eu utilizo esse padrão. Agora, e se eu quiser analisar se esse true aqui, o true poderia ser tanto com letra minúscula, iniciando com letra minúscula, ou iniciando com letra maiúscula? Qual seria o padrão para isso? Então, ele poderia ter ou T minúsculo ou T maiúsculo. Então, isso aqui vai avaliar se o meu true foi escrito com letra minúscula ou maiúscula. Tá aí. Uma outra situação. Imagine que eu queira ver se foi escrito true, com letra minúscula ou maiúscula, ou yes, com letra maiúscula e minúscula. Então, como é que você faria? O nosso metacaractere de ou, seguido do nosso yes com letra maiúscula ou minúscula. Então, tá aí. Esse padrão aqui vai retornar verdadeiro em todas essas situações aqui. Yes. Yes. Então, tá aí. Agora, uma outra situação. Imagine que você queira fazer uma validação de nome. Então, você tem ali um primeiro nome, né? E esse primeiro nome, ele sempre começa com letra maiúscula. Então, como é que você poderia fazer essa validação?
da seguinte maneira. Você poderia procurar aqui a ocorrência de letras entre A e Z em letras maiúsculas, seguido de A a Z em letra minúscula, ou em letra maiúscula também, sem problemas. E aí está. Agora, se você quisesse que as letras após a primeira letra fossem só em letras minúsculas, aí então A a Z minúsculo. Agora, imagine que você possa receber aqui duas palavras. Aliás, você possa receber qualquer palavra, né, que termine com lho, mas não poderia ser, essa palavra não poderia começar nem com A, nem com B, nem com C. Ou seja, não poderia ter um alho ali, por exemplo. Então, eu não quero que comece nem com A, nem com B, nem com C. Né? Mas termine com lho. Então, olho, ele vai validar de forma positiva. Mas alho, não. Né? E se você quisesse fazer uma avaliação no meio? Por exemplo, CRAL. Você quer ver se o usuário escreveu ou CRAL ou CREL. Então, o que vai mudar é aqui no meio. Ou A ou E. Né? Aí são válidos CRAL e CREL. Pronto. Então, nós estamos inventando um monte de padrões aqui. Né? Você vai inventar o seu, né, com base na sua necessidade. Agora, uma necessidade que costuma acontecer com uma certa frequência é a validação de e-mails. Então, por exemplo, nós temos aqui rh@xti.com.br. E eu quero definir um padrão para validação de e-mail. Claro, eu vou pensar em um padrão simples, né? Então, todo e-mail ele vai começar com um conjunto de letras, né, ou números. Então, vou procurar aqui pelo padrão W, né, ocorrendo, né, uma ou mais vezes. Até o momento que eu vou encontrar o caractere arroba. Então, vamos colocar aqui o caractere de arroba. Depois do caractere de arroba, nós temos um conjunto, né, de letras ou números também. Então, vou continuar procurando letras e números uma ou mais vezes. Aí, o que a gente costuma ter no final do nosso e-mail? Um ponto. Né? Então, eu poderia ter vários domínios aqui. Mas, no final, eu sempre vou ter um ponto e o final do meu subdomínio ali de região. Então, eu vou procurar aqui por ponto. Eu posso colocar simplesmente ponto aqui? Não, porque o ponto ele é um metacaractere. Então, para pesquisar pelo ponto propriamente dito, eu vou colocar o nosso caractere de escape aqui e o ponto. E, em seguida, nós vamos ter entre 2 e 3 dígitos, né? Pode ser um .com, .br, eu posso ter outros subdomínios aqui, mas sempre terminando entre 2 e 3 dígitos. Então, vou procurar por letras e números, né, de 2 a 3 dígitos. Então, essa aqui é uma validação simples de e-mail.
E existe aí também na internet, existe também na internet vários exemplos de padrão de validação de e-mail. Ah, muito bom. Na verdade, esse padrão que a gente fez, ele valida, né, se nós estamos terminando, né, com 2 ou 3 caracteres seguidos de ponto, né, e nós não consideramos nenhum tipo de texto depois do ponto. Então, vou deixar para você como desafio mesmo, construir a sua própria expressão regular que faça uma validação um pouco mais complexa de e-mail. Você pode pesquisar na internet. Então, eu vou retirar o .br, deixar só xti.com ou xtiuniversity.com e fazer a nossa validação simples aqui de e-mail. Então, está aqui. Com o conhecimento que você já tem, você já consegue fazer a sua própria validação um pouquinho mais complexa. Agora, um outro detalhe. Vamos ver aqui. A seguinte situação. Você tem um texto, uma frase. Essa frase que eu costumava ouvir quando eu era pequeno. Qual é o doce mais doce que o doce? É o doce de batata doce. Pelo menos é o que meu pai dizia. Percebam que eu escrevi doce de várias formas diferentes. E eu quero encontrar todas as ocorrências da palavra doce, independente da letra, tá? Minúsculo ou minúsculo. Né? Eu quero encontrar localizar essas referências e mostrar todas essas ocorrências. Então, para isso, nós temos algumas classes especiais para manipulação de expressões regulares. A primeira é a classe pattern. Essa classe, ela tem aqui o método compile expressão regular. Tá? Então, eu vou criar aqui uma expressão regular que ignora letras maiúsculas e minúsculas para localização da palavra doce. Agora, qual é a diferença de utilizar essa classe ou realizar aqui a validação direto na nossa string? É que o método match, quando você passa aqui a sua expressão regular, ele vai fazer todo um trabalho, né, de converter essa expressão regular em um algoritmo que consiga validar aquele texto, e isso em tempo de execução, no momento que você está mandando ele executar esse método. Agora, essa classe pattern, quando você pede para ele compilar essa expressão regular, na verdade, o que você está falando para ele é: prepare essa expressão regular, porque em breve eu vou utilizá-la. Né? E você prepara ela apenas uma vez, para depois você utilizar isso várias vezes. Então, se você estiver fazendo um determinado tipo de validação muitas vezes, né, centenas de vezes, é muito mais performático utilizar, a performance da sua aplicação vai ser muito melhor se você utilizar essa classe ao invés da classe string. Agora, se você estiver fazendo uma validação simples e pontual, então utilize a classe string, porque é muito mais simples, muito menos complicado. Tá? Então, vamos lá. Essa classe pattern, quando você compila ela, você pode, compila aqui o seu padrão, você pode executar aqui, nessa compilação, que te retorna aqui um objeto do tipo pattern, você já pode chamar aqui o método matcher, que retorna um objeto matcher para você. Tá? Então, você quer bater essa expressão com qual texto? Né? Com esse texto aqui de cima, o doce. Isso aqui vai retornar para você um outro objeto, matcher, que é utilizado aí para realizar vários batimentos, né, no mesmo texto. E aí você tem que importar
essas classes, né? A pattern está dentro de Java Util Regex e Matcher também no mesmo pacote, Java Util Regex. Tá? Importe essas duas classes para poder fazer aqui esse exemplo. Então, qual é o exemplo? Eu quero encontrar todas as ocorrências da palavra doce. Né? Para isso, o nosso Matcher tem o método find. Esse método find ele retorna um booleano. Se ele encontrar aquela ocorrência, né, então você vai poder recuperar essa ocorrência através do método group. Enquanto ele estiver encontrando essa ocorrência, você vai imprimindo as ocorrências ali no seu prompt de comando. Então, vamos ver aqui. Aliás, na sua console aqui. Então, aqui ele trouxe, só doce. Vamos ver o que houve aqui. Aqui eu deveria trazer a variável doce e não uma string doce. Ótimo. Agora vamos fazer a nossa avaliação novamente. Pronto, aí está. Então, ele trouxe as 3 referências, né? Os 3 textos que bateram com aquele padrão dentro da nossa string. Você pode precisar disso em algumas situações. Vamos agora trabalhar com substituições. Então, você já aprendeu como construir suas expressões regulares. E, a partir de agora, vamos trabalhar com substituições. Então, vamos lá. A primeira substituição. Dentro dessa string, eu quero substituir, vou pegar aqui o resultado, eu quero substituir nessa string doce. Então, vamos lá. Qual é o método para substituição? Replace. Então, eu tenho replace, replace all e replace first. Eu vou substituir todas as ocorrências dessa expressão regular que a gente fez. Então, expressão regular, ignore letras maiúsculas e minúsculas e procure pela palavra doce, né, dentro do nosso texto aqui. E eu quero substituir toda a ocorrência de doce por docinho. E mostrar o resultado para você. Então, tá aí. Qual é o docinho mais docinho que o docinho? Perfeito. Então, percebam que antes, o que você tinha feito utilizando esse método replace all, quando a gente estava estudando as strings? Você tinha colocado uma expressão regular, mas era uma expressão regular muito simples. Agora, você tem a possibilidade de colocar aqui expressões regulares muito mais complexas, porque agora você já sabe como lidar com elas. Vamos ver aqui uma outra situação. Nós temos uma string, tem o seguinte texto: o rato roeu a roupa do rei de Roma. E você quer substituir nessa frase, vamos lá, replace all também. Nessa frase, você quer substituir todos os ra, ré, ri, ro, ru que você encontrar, né, por xx. Então, onde você tiver RA, XX, RO, XX, RE, XX e assim por diante. Como é que você faria uma expressão para encontrar essas
esses padrões. Então, sempre começando com R, seguido de A, de E, de I, de O ou de U. Pronto. Vamos ver aqui o resultado. Aqui, olha aí que maravilha. Vamos ver agora uma outra substituição. Imagine que você tenha um texto qualquer. E nesse texto, você quer tabular o texto, ou seja, você quer substituir. Tabular este texto. Você quer substituir todos os espaços por um tab. Como é que você faz? Então, eu quero procurar espaços e substituir os espaços por tabulação. Pronto. Isso aqui vai tabular o seu texto. Então, tá aí. Colocou um tab no primeiro espaço e um tab no segundo espaço. E, por fim, né, agora sim, finalizando. Uma das partes que eu mais gosto da expressão regular, né, que é exatamente a possibilidade de você criar variáveis dentro do seu texto e utilizar essas variáveis para realizar uma formatação de um conteúdo. Então, por exemplo, nós temos aqui uma URL www.xti.com.br/clientes de 2011.html. E nós estamos agora passando por um processo de migração, precisamos reestruturar o portal e as páginas agora precisam ficar nesse padrão aqui. Vamos lá. Qual é o padrão? http://www.xti.com.br / o ano, que a gente vai separar agora por anos, e aí sim, clientes.jsp. Então, esse aqui é o objetivo da nossa reestruturação aqui de links. Tá bom? Então, o primeiro passo aqui vai ser construir um padrão, né, uma expressão regular que localize esses padrões aqui de links. Primeiro passo. Então, vamos lá. Quero encontrar aqui uma expressão regular, uma regular expression, que localize aquele padrão. Então, todas as minhas páginas vão começar com www / né? E aí, esse outro padrão aqui, daqui a pouquinho a gente continua. Então, deixa eu copiar aqui o nosso link completo. O que vai variar aqui, né? Essa barra, ela vai ter que entrar como padrão. Perfeito. Tá ótimo aqui. Agora, depois da barra, nós vamos ter uma sequência de letras ou números. Não tem problema, né? Então, aqui nós vamos ter uma sequência de letras que vai ter que aparecer pelo menos 2 letras, no mínimo, 2 ou mais letras, sem problema. Depois disso, a gente vai ter o ano separado pelo tracinho. Então, o tracinho continua aqui e eu vou colocar aqui o ano como sendo 4 dígitos. Perfeito. Então, eu montei o padrão para identificar essas URLs. Agora, vamos ver se esse nosso padrão está batendo. Então, url.matches RE. Temos que ver, né? Antes de continuar, temos que ver se o nosso padrão foi bem construído. Então, tá avaliando de forma positiva. Agora, que vem a parte que eu gosto. Eu quero construir esse novo padrão,
né, essa nova string aqui, representando as nossas URLs. Então, o que acontece? Eu vou precisar aqui colocar no início da nossa URL esse http, Depois disso, eu vou ter que colocar esse conteúdo lá dentro, www.xti.com.br. Então, eu quero transformar isso daqui numa variável que eu possa recuperar e colocar aqui dentro. Tá? Então, eu quero colocar essa variável aqui dentro. Então, deixa eu modificar um pouco essa nossa expressão regular. Isso daqui vai virar uma variável. Como é que eu transformo isso numa variável? Coisa mais simples do mundo. Colocando isso aqui entre parênteses. Isso aqui virou uma variável. E eu posso recuperar essa variável no nosso método de replace com isso daqui. Cifrão e a posição da variável. Então, a primeira variável, cifrão 1. Agora, eu quero, depois de www.xt.com.br, eu vou querer colocar, né, o ano. Né? E, em seguida, o clientes.jsp. Então, como é que eu vou pegar o ano aqui? O ano está aqui nessa posição. Né? Então, aqui, eu vou pegar o ano, né? E no final eu vou precisar pegar o nome da página também, que é esse daqui. Então, na verdade, esse aqui é a minha primeira variável, essa aqui é a segunda e essa é a terceira variável. Então, na nossa segunda posição, eu vou colocar a nossa terceira variável, que é o ano. E na nossa última posição aqui, eu vou ter o clientes.jsp. Né? Vamos pegar o objetivo e colocar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, tá aqui, esse aqui é o objetivo. Né? Aqui, nós vamos colocar a primeira variável, que não precisaria pegar a barra, na verdade. Aqui nós vamos ter a nossa segunda variável, aliás, a nossa quarta variável, que é o ano. Nossa terceira variável, na verdade. E aqui a nossa segunda variável, que é o nome da página. Perfeito. E agora, a gente pode utilizar essa nossa expressão regular junto com o texto inicial da URL para fazer essa substituição. Então, o resultado vai ser o quê? O nosso texto, ponto, replace, passando aqui a nossa expressão regular e a string que eu vou utilizar para a substituição. Vamos ver aqui o resultado. Então, está aí. O nosso texto substituído. Vamos ver como é que é o texto antes e o depois.
Opa. Então, aqui está. Nós temos como era antigamente e como ficou depois da nossa formatação. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você tiver mais dúvidas sobre expressões regulares, faça pesquisa na internet, procure livros. Isso aqui foi apenas uma breve introdução, né? E vamos continuar nos nossos estudos sobre as bibliotecas e principais classes utilizadas na linguagem Java. Até mais!